No vídeo de hoje eu quero te falar de dois sentimentos que tomam conta de todos os investidores e que afeta principalmente os mais inexperientes e que faz milhões de pessoas, não milhares, tá bom? Milhões de pessoas no mundo inteiro perder muito dinheiro. Depois de entender esse simples mecanismo, eu te garanto que você vai olhar para o mundo financeiro de outra maneira. Então, bora começar esse vídeo. E aí, tudo bem? Esse vídeo é para você que dá muito valor ao seu dinheiro, para você que já espremeu o tubo de pasta de dente até ele gritar. Sai! Quem já não, né? Se você é um desses, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Cora, fundador da Universidade do Valor, e nesse vídeo eu quero falar sobre medo e ganância, esses dois sentimentos filhas da que tomam conta da gente na hora de investir. Existe uma coisa no mercado financeiro chamado efeito manada. Sabe o que é efeito manada? Efeito manada é quando um cara faz uma coisa e aí o outro faz porque ele fez e a outra pessoa faz porque essas pessoas fizeram e aí vem um mundo de gente fazendo a mesma coisa e acaba dando um efeito manada no mercado, seja um movimento de alta ou seja um movimento de baixa. E justamente nesse efeito manada, né, os picos e os vales desses efeitos são completamente tomados por esses sentimentos de ganância, de medo, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de continuar com esse assunto, se você não for inscrito no canal ainda, tá vendo o botão vermelho aqui, ó? Aqui, ó. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, ativa a notificação, que sempre que sair vídeo novo lá, você vai ser avisado. E eu quero fazer um compromisso com você. Chegar no final desse vídeo, você viu que esse vídeo agregou valor para você, que abriu sua cabeça, que te ajudou com mais informação, dá um like aí, tá vendo o joinha? Manda um like aí, porque isso realmente é muito importante para mim. Eu só te peço isso, porque isso faz com que esse vídeo apareça para outras pessoas, seja melhor ranqueado no YouTube. E aí dessa forma, se você acha que esse vídeo te ajudou, faz isso, porque você vai estar ajudando outras pessoas também e vai estar me ajudando também. Faz todo sentido eu continuar esse trabalho para você, beleza? Bom, olha só, o medo e a ganância são dois sentimentos que faz o investidor, principalmente o mais inexperiente, perder dinheiro o tempo todo, porque ele acaba entrando quando todo mundo já ganhou e acaba saindo quando todo mundo praticamente já perdeu e já tirou suas posições de algum investimento. O próprio Warren Buffett tem a seguinte frase a respeito desses dois sentimentos. Ele diz o seguinte: o medo e a ganância são duas doenças que tomam conta do mundo dos investimentos. Ninguém sabe ao certo qual é o cronograma de epidemia dessas doenças, mas quando isso acontece, e aí ele que se refere a ele, né? Eu normalmente ajo ao contrário desses sentimentos. Quando a massa tem medo, eu tenho ganância. Quando a massa tem ganância, eu tenho medo. E é por isso que eu ganho tanto dinheiro e é por isso que as pessoas perdem tanto dinheiro. Olha, para simplificar tudo isso, eu vou desenhar aqui na minha tela como é que funciona esse efeito manada, como é que se comporta as pessoas diante desses sentimentos e como é que o Warren Buffett, por exemplo, investidores como Warren Buffett se comportam diante desses sentimentos, beleza? Não, aliás, ô Guedes, vamos para a OSA, né? Eu acho que é melhor, né? Vamos para a OSA então, que vai ficar mais didático esse negócio, beleza? Bora, vamos nessa. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Some, puta! Muito bem, vamos lá. Para você começar a entender esse ciclo todo esse mecanismo, vamos começar da seguinte maneira. Você já foi na praia e já viu a maré, como ela sobe e como ela desce? Vamos lá, olha só. A gente tem lá a avenida, né? Se for uma beira-mar, e a gente tem a faixa de areia aqui, certo? E a gente tem o mar aqui, ó, com a maré baixa, certo? Então tem bastante faixa de areia. O que acontece? Quando a maré vai subindo, ela vem ocupando a faixa da areia, aí ela desce de novo. Aí depois ela sobe ocupando maior faixa de areia, aí ela desce de novo, aí depois ela sobe mais, e depois ela desce, e depois ela sobe, até que você não tem mais areia. Ou seja, basicamente a maré, ela sobe aqui, ó, assim, ó, ela vem, aí ela desce, aí ela vem com mais força, aí ela desce, ela vem com mais força, a onda desce, a onda vem com mais força, até ela ocupar a faixa toda de areia, certo? E quando ela desce, é a mesma coisa, ela desce, aí ela vem onda de novo, desce, e vem onda subindo de novo e desce, ou seja, a maré nunca desce constantemente ou sobe constantemente, ela sobe em ondas e ela desce em ondas. O mercado financeiro acontece exatamente a mesma coisa. Vou colocar um gráfico para você aí, ó. Ô Guedes, coloca o gráfico do Bovespa pra gente aí. Ó, se você for ver esse gráfico do Bovespa, quando chegou na mínima em 2016, né, ela desceu ali, mas só que ela desceu, subiu, desceu com mais força, subiu, desceu até chegar no vale. Depois, quando ela começou a subir, ela não subiu
subiu de uma vez só. Ela subiu, teve uma resistência, aí teve um suporte, resistência, suporte, ou seja, ela não subiu de uma vez, ela subiu como se fosse uma maré. Então é só para você começar a entender como funciona quando o mercado está descendo ou quando o mercado está em tendência de alta, tá bom? Então se a gente for colocar no nosso quadro isso aqui, a gente vai ter o seguinte, né? O mercado, quando ele está subindo, ele está aqui, ó. O mercado sobe, aí ele tem uma resistência aqui, aí ele desce um pouquinho, tem um suporte aqui, aí ele sobe mais, aí ele tem uma nova resistência, desce, tem um novo suporte, sobe e assim ele vai indo, como se fosse uma maré subindo e mesma coisa na baixa. Ele basicamente vai fazendo os mesmos movimentos sempre, tá bom? Acontece que o mercado de tempos em tempos, né, esquecendo esse detalhe, né, ele faz isso aqui, ó. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ou seja, se você for olhar, né, aquele gráfico do Bovespa, né, coloca o gráfico de novo, Guedes. Olha lá, ele vem de uma tendência de baixa, né, até chegar em 2016, né, chegar no fundo do poço ali e aí ele começar a subir novamente porque o mercado começa a acreditar novamente, certo? Vamos separar, vamos fazer o seguinte, a gente vai separar isso aqui em dois grupos, tá bom? A massa, que eu vou definir por M, e vamos colocar aqui o W, definido aqui por Warren Buffett e outros investidores de sucesso, tá bom? Beleza, a minha caneta tá meio ruim. Vamos lá. Quando o mercado tá aqui em baixa, o que acontece, né? Aqui no vale aqui, o que acontece com os investidores, né? A maioria dos investidores. Esses investidores estão descrentes e estão com medo. Portanto, eles não compram, eles estão vendo o mercado vindo de uma queda, até que eles estão totalmente descrentes e com medo. Então, eles não estão comprando, certo? Acontece que é justamente nessa hora que esse outro grupo aqui está ganancioso. E aí essa galera aqui começa a comprar e começa a comprar pesado. Por quê? Porque eles conseguem identificar que, por exemplo, nesse caso, um ativo determinado, ele tem um valor agregado, ele é um ativo saudável, ele é um ativo que tem potencial de crescimento, ele é um ativo que está descontado em relação ao mercado. O que é descontado em relação ao mercado? É esse ativo estar precificado com um valor menor do que o que ele realmente vale no mercado. Então eles começam a entrar com muitos aportes aqui. Então eles começam a entrar aqui, ó. Eles começam a entrar no ativo. O que acontece com esse ativo? Esse ativo começa a subir. Nesse momento, essa galera aqui está descrente e o ativo continua a subir, porque essa galera aqui continua colocando seu dinheirinho, certo? Acontece que quando chega aqui em cima, essa galera começa a enxergar esse negócio e começa a ficar eufórica e começa a colocar o seu dinheiro euforicamente. Até que chega aqui em cima, no pico da ganância, ainda por essa galera, que eles colocam muito dinheiro aqui. Todo mundo começa a entrar. É a hora, por exemplo, que você vê aquela ação sendo comentada por todo mundo. É a hora que você vê, por exemplo, o cara do supermercado, o taxista, o Uber, todo mundo, o seu parente, o seu vizinho comentando sobre aquela ação. É a hora que você entra no YouTube e vê pessoas falando sobre aquela ação, aquele ativo, e aí todo mundo começa a botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro. Acontece que nessa hora que tá todo mundo aqui, ó, esse grupo ganancioso, este outro grupo aqui, ó, este aqui, ó, está com medo. Eles ativam o modo medo no negócio. Por quê? Porque eles colocaram aqui, o ativo já se valorizou muito e agora ele tá tão valorizado e tão popular que as pessoas começam a injetar muito dinheiro e o ativo se super valoriza. Acontece que tem uma hora que eles olham para o ativo e falam assim, calma aí, já valorizou demais. Aqui ele estava abaixo, vamos supor que ele tem um valor médio, tá bom? De mercado, esse ativo, esteja aqui, ó, o valor médio. Ou se não, vamos colocar assim, ó, valor justo, ou valor não. Valor é muito subjetivo, vamos colocar preço, certo? Aqui ele estava abaixo do preço justo, aqui ele está acima do preço justo. Essa galera, né, a galera do Warren, eles conseguem identificar que o ativo está subvalorizado ou supervalorizado. Aqui eles estão vendo que o ativo está supervalorizado, então eles começam a ficar com medo. E o que eles fazem? Eles começam a sair freneticamente desses ativos.
E aí com o aumento da oferta e diminuição da demanda, porque dessa vez eles estão saindo, o ativo começa a cair. Acontece que nesse momento, essa galera que estava gananciosa aqui começa a ficar descrente. Descrente de quê? De que o ativo vai continuar caindo. E eles não tiram, simplesmente não tiram o seu dinheiro. E deixam, e o ativo continua caindo, porque já não tem mais tanta entrada de tanto capital dessa galera que realmente injeta dinheiro no mercado. E quando chega aqui embaixo, né, essa galera aqui, ó, começa a ficar desesperada. Dor de barriga, calafrio, não consegue dormir direito. Ah, meu patrimônio tá indo embora, tô perdendo meu dinheiro. E aí eles estão com medo. E é justamente nessa hora que essa galerinha aqui, que é a massa do efeito manada, começa a tirar dinheiro. Tirar dinheiro pra caramba. E é justamente nessa hora, novamente, que o ativo está abaixo do seu preço justo, que essa galera começa a ficar gananciosa. E aí começa a injetar dinheiro novamente. Então, só para resumir o negócio, né? Quando a massa está com medo, os outros investidores mais espertos estão gananciosos. E quando a grande massa está gananciosa, os investidores espertos estão com medo e eles vendem os seus ativos. Então, essa galera aqui compra na baixa e vende na alta. Essa galera que é a grande massa compra, aliás, lá na alta e acaba vendendo na baixa por desespero, por medo, né? Porque eles simplesmente não entendem como funciona. Significa que esses investidores fazem isso com todos os ativos? Não. Tem muitos ativos desses caras, como Warren Buffett, que não importa como está o mercado, se está para cima ou para baixo, eles continuam com aquele ativo, porque aquele ativo tem valor para eles e eles acabam tendo os seus dividendos, acabam tendo os seus proventos daquela empresa, eles são sócios praticamente vitalícios de determinadas empresas, então eles não desfazem dos ativos, mas a grande maioria dos investimentos deles, eles acabam fazendo isso sim. Eles estão gananciosos enquanto a grande maioria está com medo e estão com medo quando a grande maioria estão gananciosos. E aí, só para finalizar esse negócio, tinha um cara nos Estados Unidos chamado Joseph Kennedy, que era pai do John Kennedy, o ex-presidente americano que foi assassinado num carro aberto nos Estados Unidos, né? Em meados de 1929, o mercado americano sofria uma das maiores altas da sua história. E aí o Joseph Kennedy era um grande investidor na Dow Jones e ele saiu do seu escritório um dia e foi engraxar seu sapato. Ele parou, pediu para o engraxate começar a engraxar seu sapato, abriu o jornal para ver as notícias do dia e aí, de repente, o engraxate começou a conversar com ele, sem saber quem era, né? Que ele era um grande investidor e muito conhecido. Esse engraxate começou a falar para ele sobre ações e sobre ativos para comprar e vender. E começou a falar sobre ação X, ação Y, o que era melhor, o que estava se valorizando mais. E aí ele ficou extremamente assustado com aquele negócio. Ele foi para casa, ficou uma noite inteira sem dormir pensando naquilo. No dia seguinte ele voltou para o escritório dele e começou a executar todos os ativos que ele tinha, ou seja, ele começou a vender todos os ativos que ele tinha, né? 2 semanas depois que ele fez isso, o mercado despencou 50% e muitos investidores faliram do dia para a noite praticamente. E qual foi a lição, né, deixada por Joseph Kennedy, né? Ele dizia o seguinte, né, sem preconceito com profissão nenhuma, tá bom? Mas ele dizia o seguinte: a hora que até mesmo o seu engraxate começar a falar das ações que você deve comprar, é hora de você sair desses papéis. Ou seja, a lição aprendida com Joseph Kennedy é o seguinte, né? Quando o mercado estiver em alta, muito supervalorizado e as pessoas estiverem falando euforicamente sobre isso, é hora de você ficar com o pé atrás, porque o mercado pode virar. E se virar, você vai entrar na onda da grande massa que perde. Muito bem, meninos e meninas, com essa explicação, eu vou ficando por aqui. Olha só, espero ter ajudado e espero que você saiba, a partir de agora, que esses dois sentimentos, ganância e medo, farão parte da sua vida como investidor, mas que você deve controlar e aprender um pouco com a história, tá bom? Eu vou ficando nessa, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, mais uma vez, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, só te peço isso. Like aí, porque isso faz com que esse vídeo apareça para outras pessoas. Dessa forma, você vai estar ajudando essas pessoas também, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!